Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra para a edificação das nossas vidas e o nosso desenvolvimento espiritual. Nós estamos vivendo num mundo onde a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então é um confronto espiritual entre as forças do mal, e de certa forma, nós vamos discutir isso, e a força do bem, onde nós vamos estar sempre enfrentando a dificuldade em relação ao rei das trevas e ao rei desse mundo, do sistema, que é o próprio Satanás. E a palavra de Deus nos diz claramente sobre isto: resistir ao diabo. Tiago 4:7 diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é um texto bíblico, um texto da palavra de Deus, escrito no Novo Testamento, onde está nos recomendando a nos aproximar de Deus, resistir ao diabo, e ele certamente fugirá de nós. O diabo é o inimigo pessoal. Ele pode nos atacar e pode nos causar grandes transtornos, tanto na vida espiritual quanto na vida física e material. Porque nós vamos observar que as coisas que ele usa são artimanhas que nos levam a nos envolver na nossa vida física, material. E aí, em consequência, mexe conosco na questão espiritual. Por isso que ele ataca pessoalmente, usando os seus mensageiros. Nós temos uma experiência muito grande que aqui ele não experimentou e nem usou seus mensageiros. Ele mesmo atacou Jesus Cristo, o próprio Deus. Mateus 4:10 diz assim: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então nós vamos verificar que Satanás queria que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe devesse culto, adoração. E Jesus, o próprio Deus, Filho de Deus, rechaça Satanás nessa questão. Então, por isso que o texto de Tiago, quando diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, se envolva com o Senhor, mas resista às astutas ciladas de Satanás, e ele fugirá de vós, ou fugirá de nós. Ele é poderoso. A gente pensa que há uma grande preocupação, há uma grande ideia de que este Senhor não exista e que é criação do meio religioso, mas a palavra de Deus nos diz que ele existe e ele é poderoso, ele tem poder, ele não domina, ele não possui a pessoa que tem o temor de Deus, que está na presença de Deus, mas ele sugestiona a fazer as coisas que desagradam a Deus. Ele tenta cada um de nós. Por isso que é preciso a gente entender o poder dele e avaliar e não brincar. 1 Pedro 5:8 diz assim: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Um espaço. Se você der um espaço, ele invade a sua vida. 2 Coríntios 2:11 diz assim: porque não ignoramos as suas artimanhas. O apóstolo Paulo está falando dessa necessidade da gente fugir das coisas, e uma delas é quando ele diz assim: olha, cuidado, não ignore as artimanhas de Satanás. Então ele, além de ser pessoal, ele ataca pessoalmente, ele é poderoso. Ele é poderoso. Nossa atitude para com ele é resistir. Então você, primeiro, entenda que ele existe. Segundo, entenda que ele está atuando no dia a dia.
e que ele é poderoso. Efésios capítulo 10, 6, aliás, versículo 10 e 11 diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Resistir, não questionar, não conversar, não arguir, não viver, não perguntar, mas existir na dependência do Senhor, na força do poder do Senhor, para que você vença as ciladas. Talvez essa expressão não seja muito conhecida, mas ele é um ciladeiro. Ele vive fazendo ciladas para nós e nos colocando em situações constrangedoras, situações preocupantes, situações que nós vamos ficar constrangidos. E ele apresenta tudo isso e dá risada. Ele é como aquela brincadeira de crianças. Quando nós éramos crianças, no passado, botávamos a carteira com R$1, um cruzeiro, na época R$1 hoje, e quando a pessoa vê a carteira com aquele R$1 apresentando, puxa e dá risada da sua cara quando se encontra. Brincadeira de criança. Mas Satanás faz isso conosco. Então nós temos que ficar esperto, resistir, não perguntar, não arguir, não conversar, mas fugir dele. Outra expressão que nós podemos continuar lendo e vendo é resistir, não se comprometer. Além de resistir e não perguntar, não arguir, é resistir e não se comprometer com ele. Porque quando nós nos comprometemos com ele, nós criamos uma situação bastante constrangedora na nossa vida espiritual. Olha o que nos diz Mateus 4, 10 e 11, a mesma conversa de Jesus Cristo. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Tem que resistir, tem que fugir, tem que não se comprometer, porque Satanás está aí atuando plenamente no nosso mundo, no mundo em que vivemos. A promessa que nós temos na palavra de Deus, conforme diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é real. Ele fugirá de vós e a vitória será plena, repentina, completa. Por isso que a palavra de Deus nos recomenda a ver que ele existe, e a palavra comprova isso, resistir, fugir dele, porque ele vai também fugir de nós. Então nós precisamos pensar sobre este aspecto, que algumas vezes a gente não dá muita bola, mas o diabo existe e está aí nos tentando a todos os instantes. Você, como cristão, aproxime-se de Deus. E você que ainda não tem essa visão, reconheça da existência de Satanás, e em contrapartida, aproxime-se de Deus, porque ele será a força, o poder para você ver o Satanás sendo destruído. Que Deus nos abençoe a agirmos desse jeito e a pensarmos assim.